Imagine-se em uma sala iluminada apenas por velas antigas. No silêncio pesado, uma pergunta ecoa há séculos. A Bíblia foi ditada por Deus ou escrita por homens? Essa dúvida já incendiou concílios, dividiu igrejas e provocou debates sem fim entre crentes e céticos. Para alguns, cada palavra seria um decreto divino. Para outros, apenas registros de épocas distantes. Mas e se a verdade não coubesse em nenhum desses extremos? E se a própria forma da pergunta escondesse o maior mistério de todos? Hoje vamos juntos mergulhar fundo nesse enigma. Desde os primeiros séculos da fé cristã, a pergunta sobre a autoria da Bíblia foi mais que uma curiosidade intelectual. Ela foi combustível para disputas, perseguições e até divisões definitivas dentro da própria igreja. Para entender como a questão surgiu, é preciso voltar ao cenário da antiguidade, quando o povo de Israel acreditava firmemente que a lei entregue a Moisés vinha diretamente da boca de Deus. Para eles, o que estava escrito na Torá tinha peso absoluto, não por ser apenas tradição, mas porque carregava a marca da autoridade divina. Essa ideia moldou não apenas a religião judaica, mas toda a noção de revelação no Ocidente. Com o surgimento do cristianismo, a tensão se intensificou. Os primeiros discípulos viam em Jesus o cumprimento das Escrituras antigas, e os evangelhos começaram a circular como relatos sagrados. Mas uma pergunta pairava no ar. Se os textos eram inspirados por Deus, como explicar estilos tão diferentes? Por que Marcos escreve de forma direta e urgente, enquanto João constrói frases longas, quase poéticas? Por que Paulo usa linguagem densa e argumentativa, enquanto Tiago soa prático e objetivo? Se fosse um ditado literal, não deveriam todos soar iguais? Foi aí que nasceu a dúvida fundamental. A Bíblia é ditada ou inspirada? Alguns cristãos primitivos acreditavam na intervenção direta, quase mecânica, como se Deus tivesse conduzido a mão dos autores, palavra por palavra. Outros viam o processo como algo mais misterioso, em que Deus falava por meio da mente, da cultura e até das limitações humanas dos escritores. Essa diferença de visão já estava presente nos debates entre comunidades cristãs nos séculos seguintes, quando listas de livros começaram a surgir para definir o que seria considerado escritura sagrada. A polêmica não parou por aí. Ao longo da Idade Média, monges copistas passavam noites inteiras reproduzindo manuscritos em latim, acreditando estar preservando não apenas textos, mas a própria voz de Deus. Para eles, cada erro de cópia era uma ameaça ao sagrado. Essa devoção reforçava a ideia de um texto quase mágico, intocável. Mas, ao mesmo tempo, estudiosos começaram a notar contradições e diferenças entre manuscritos. Se fosse um ditado perfeito, como explicar as variações? Quando chegamos à Reforma Protestante, no século XVI, a questão explodiu de vez. Martinho Lutero e outros reformadores proclamavam o princípio da sola Escritura. Apenas a Escritura tem autoridade suprema. Mas ao elevar a Bíblia a esse patamar absoluto, reforçaram a ideia de que ela não poderia conter falhas, levando muitos a acreditar em uma inspiração verbal, palavra por palavra. Já a Igreja Católica manteve a tradição de que a Bíblia precisa ser lida à luz da comunidade, da tradição e do magistério, reconhecendo a presença de Deus no texto sem negar a participação humana em sua composição. Esse choque de visões ajudou a manter viva até hoje a dúvida que atravessa séculos. Quando lemos a Bíblia, estamos diante de palavras humanas sobre Deus ou diante das próprias palavras de Deus transmitidas aos homens? E talvez o ponto mais intrigante seja este. A resposta que você der a essa pergunta muda radicalmente a forma como você entende fé, obediência, moral e até a própria ideia de verdade. Para entender o que a Igreja Católica ensina sobre a Bíblia, precisamos olhar para o coração da sua doutrina.
Desde os primeiros séculos, a Igreja nunca afirmou que os livros sagrados foram ditados palavra por Deus. O que ela ensina é mais profundo e, de certo modo, mais misterioso. No Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 105 a 107, está escrito que Deus é o verdadeiro autor da Sagrada Escritura, mas que os homens participaram ativamente desse processo. Inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram exatamente o que Deus quis comunicar, mas o fizeram usando seu estilo, sua cultura, sua época, suas limitações. Essa é a chave da visão católica: inspiração, não ditado. O Espírito não anulou a liberdade dos autores, nem os transformou em meros copistas. Pelo contrário, ele soprou por dentro de suas histórias, experiências e sensibilidades, para que, mesmo com marcas humanas, o texto transmitisse a vontade divina. É como uma melodia única tocada em diferentes instrumentos. Cada evangelista, cada profeta, cada salmista escreve com sua voz, mas o sopro que move tudo é o mesmo. Esse ensino foi reforçado no Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbum. Ali, os bispos declararam que tudo o que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Mas o documento também esclarece: a Escritura ensina sem erro a verdade que Deus quis ver, consignada para a nossa salvação. Repare na sutileza. Não significa que cada detalhe histórico, científico ou cultural esteja isento de falhas. O que é garantido sem erro é a mensagem essencial, aquilo que Deus quis deixar registrado para guiar a humanidade no caminho da salvação. Essa posição coloca a Igreja Católica num ponto de equilíbrio. De um lado, ela rejeita a leitura puramente literalista, que ignora diferenças de estilo, contextos históricos e até eventuais contradições aparentes. De outro, recusa a ideia de que a Bíblia seja apenas uma coleção de textos humanos sem valor transcendente. Para a Igreja, a Escritura é simultaneamente divina e humana, palavra de Deus em palavras de homens. Pense no que isso significa. Quando lemos os Salmos, sentimos a poesia e a emoção de Davi, mas ao mesmo tempo ouvimos Deus falando através dele. Quando lemos Isaías, encontramos a força de um profeta do século 8 a.C., mas também ouvimos promessas que atravessam os séculos. Quando lemos Paulo, ouvimos a mente lógica e apaixonada de um apóstolo, mas também percebemos o Espírito moldando sua mensagem para as igrejas nascentes. Esse mistério da dupla autoria é central para o catolicismo. Não se trata de um Deus que dita, mas de um Deus que inspira, que entra na vida concreta de pessoas reais para, através delas, revelar o eterno. É por isso que a Bíblia é chamada de alma da teologia na tradição católica. Não apenas porque transmite doutrina, mas porque ali Deus continua a falar, vivo, através da palavra escrita. Se para a Igreja Católica a Bíblia é inspiração divina em palavras humanas, para muitos grupos cristãos o entendimento é bem diferente. Mais rígido, mais literal, quase inflexível. Esse é o olhar fundamentalista, que vê as Escrituras como um ditado direto de Deus, letra por letra, ponto por ponto, sem espaço para falhas humanas. Para eles, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Em cada detalhe, esse pensamento ganhou força principalmente a partir do século XIX, quando os avanços da ciência começaram a desafiar antigas certezas. As descobertas da geologia, a teoria da evolução de Darwin, os estudos críticos da Bíblia, tudo isso fez surgir uma reação forte em alguns círculos protestantes. A resposta foi simples e radical. Se a fé estivesse sujeita ao escrutínio humano, perderia seu poder. Então a Bíblia deveria ser defendida como perfeita, literal, inerrante, em todos os aspectos. Mas essa defesa levanta dilemas. Se a Bíblia é ditada palavra por palavra, como explicar as diferenças gritantes entre os evangelhos?
Porque Mateus começa com genealogias e discursos longos, enquanto Marcos é direto e quase apressado. Se tudo fosse ditado, não seria natural que houvesse uma única versão, uniforme, sem variações. Os fundamentalistas respondem que não há contradições, apenas perspectivas complementares. Para eles, cada aparente diferença se encaixa em um plano maior que apenas Deus pode ver. E assim, mesmo quando os textos parecem divergir, a convicção é de que, no fundo, falam exatamente a mesma coisa. Esse modo de ler a Bíblia cria um ambiente de certeza absoluta. Quem está dentro desse círculo sente que possui respostas claras para todas as perguntas. Mas, ao mesmo tempo, esse olhar pode se tornar uma prisão. Qualquer crítica é vista como ameaça, qualquer nuance como perigo. É por isso que, em alguns contextos, o fundamentalismo se transforma em trincheira contra o mundo moderno, como se a fé tivesse de escolher entre ser literal ou deixar de existir. No entanto, essa visão também tem sua força. Ela sustenta comunidades inteiras, dá identidade, dá coragem diante da dúvida. Para muitos fiéis, a convicção de que cada palavra da Bíblia veio diretamente de Deus é fonte de paz e confiança inabalável. Não há espaço para hesitação. Se Deus falou, está dito. Mas aqui surge novamente a grande questão: será que a fé exige essa rigidez absoluta? Ou será que existe um caminho entre a leitura fria do literalismo e a fragilidade de uma visão puramente humana? A Bíblia pode ser maior do que esse dilema, e talvez o fundamentalismo, ao tentar protegê-la, acabe por reduzir seu alcance e sua riqueza. Se, de um lado, o fundamentalismo ergueu muralhas para proteger a ideia de uma Bíblia perfeita, do outro, o olhar histórico e acadêmico procurou desmontar essas muralhas para entender como o texto realmente nasceu. Essa leitura não parte da fé, mas do método. Não busca inspiração, mas origem. Pergunta: quem escreveu cada livro? Quando? Por quê? E como foi transmitido ao longo dos séculos? No século XVIII, o chamado Iluminismo trouxe uma revolução na forma de estudar a Escritura. Pesquisadores começaram a tratá-la como qualquer outro documento antigo, sujeito a crítica, comparação e análise. Descobriram que muitos livros não tinham sido escritos por um único autor, mas eram resultado de tradições orais, reunidas e editadas ao longo do tempo. O Pentateuco, por exemplo, foi visto como a fusão de várias fontes diferentes, combinadas em épocas distintas. No século XIX, arqueólogos começaram a encontrar inscrições e textos do Oriente Médio que se pareciam muito com relatos bíblicos. Histórias de dilúvios, códigos de leis, hinos a deuses, tudo isso mostrava que Israel não vivia isolado, mas compartilhava o imaginário de sua região. Para os estudiosos, isso não diminuía o valor da Bíblia, mas revelava seu contexto cultural. Ela era fruto de um povo concreto, em diálogo com civilizações vizinhas, e não um livro caído do céu em estado puro. No século XX, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto trouxeram novas peças para o quebra-cabeça. Encontraram-se cópias de livros bíblicos em versões diferentes, com detalhes que não coincidiam exatamente. Isso mostrava que, antes de se fixar como conhecemos hoje, o texto sagrado circulou em formas variadas. Para a leitura acadêmica, essa diversidade prova que a Bíblia foi moldada ao longo da história, recebendo camadas, revisões e escolhas editoriais. Esse olhar pode parecer frio ou até perigoso para alguns fiéis. Afinal, se a Bíblia é tão humana, onde está o divino? Mas para os historiadores, o divino está justamente na trajetória do texto, no fato de que comunidades inteiras transmitiram, preservaram e deram autoridade a essas palavras. A Escritura não é apenas um eco do passado, mas um testemunho vivo da busca de gerações por sentido, justiça e fé. O olhar crítico não destrói a Bíblia. Ele a revela como obra viva de um povo em contato com o transcendente. Não é ditado mecânico nem apenas invenção humana.
é uma construção histórica, carregada de significado, em que o humano e o sagrado se entrelaçam. E talvez seja justamente essa mistura que a torna universal. Depois de percorrer as visões fundamentalistas e as análises frias da academia, chegamos ao coração do enigma, o mistério da inspiração. Afinal, como é possível que um texto seja ao mesmo tempo humano e divino? Como palavras escritas por homens reais, em épocas concretas, podem carregar uma voz que atravessa séculos e toca pessoas de culturas tão diferentes? A teologia católica descreve esse processo como uma sinfonia. O Espírito Santo não anula o autor humano, mas o conduz. Cada escritor é como um instrumento único, com timbre próprio, mas a melodia que surge é de uma só fonte. É por isso que, mesmo com estilos distintos, a Escritura mantém uma unidade impressionante. Todos os livros apontam, de algum modo, para a revelação de Deus na história. Essa inspiração não deve ser confundida com possessão ou ditado mecânico. O profeta não era um robô repetindo frases prontas. Ele escrevia com sua cultura, suas limitações, suas emoções. Davi, em seus salmos, expressa medo, raiva, alegria, esperança. Paulo, em suas cartas, argumenta com lógica implacável, mas também deixa transparecer afeto e fragilidade. Isaías descreve visões grandiosas, mas também grita contra injustiças sociais do seu tempo. O humano está presente, mas elevado por algo maior. É nesse encontro entre o humano e o divino que reside a força da Bíblia. Se fosse apenas um ditado, talvez soasse rígida, sem vida. Se fosse apenas obra humana, teria se perdido no tempo, como tantos outros textos antigos. Mas a fusão dos dois torna a Escritura um organismo vivo, que respira em cada geração. Por isso, um mesmo versículo pode tocar corações de formas tão diferentes. É como se a palavra tivesse sempre algo novo a dizer. Os padres da igreja já diziam que a Bíblia é como uma fonte inesgotável. Quanto mais você bebe dela, mais ela oferece. Esse mistério da inspiração explica por que ela continua relevante, mesmo em um mundo tão distante do contexto em que foi escrita. Deus, ao inspirar homens comuns, deixou que suas palavras tivessem a marca da eternidade. E talvez seja isso que mais desafia nossa lógica. Um livro nascido em desertos, cidades pequenas e comunidades perseguidas, se torna voz universal. Um livro escrito em línguas antigas, cheias de metáforas e símbolos, continua a iluminar dilemas modernos. Esse é o verdadeiro milagre da inspiração. Deus se fez ouvir através de homens frágeis e continua a falar através dessas mesmas páginas até hoje. Depois de percorrer tantas visões, da tradição católica ao olhar fundamentalista, dos estudos críticos ao mistério da inspiração, fica uma pergunta inevitável. E nós, hoje, o que fazemos com a Bíblia? Ela continua sendo um livro antigo, nascido em terras distantes, mas também se apresenta como voz viva, capaz de provocar, confortar e desafiar. Num mundo de excesso de informações e opiniões, a Bíblia não oferece apenas dados, ela oferece sentido. Enquanto a internet nos dá milhares de versões de tudo, a Escritura insiste em falar de propósito, de eternidade, de escolhas que moldam destino. Isso explica por que, mesmo no século XXI, ela continua atraindo multidões. Para alguns, como guia moral. Para outros, como fonte espiritual. Para outros ainda, como herança cultural. Mas ninguém pode negar que sua força resiste ao tempo. O impacto da Bíblia também aparece nos momentos de crise. Quando uma família perde alguém querido, é comum abrir o Salmo 23 e encontrar ali consolo. Quando uma comunidade sofre injustiça, encontra em Isaías a denúncia profética e a esperança de um futuro novo. Quando alguém busca orientação, se vê em Paulo, debatendo dilemas e encontrando coragem. É como se a Escritura tivesse a capacidade de se moldar à dor e à alegria de cada tempo. Mas o impacto não vem sem risco. Mal interpretada, a Bíblia pode ser usada como arma,
justificando guerras, condenações, exclusões. A história mostra que textos sagrados já foram distorcidos para sustentar poder e violência. E por isso, ler a Bíblia exige humildade. Não basta abrir páginas, é preciso abrir o coração. Não basta conhecer letras, é preciso buscar o Espírito. Para nós, hoje, o maior desafio talvez seja ouvir a Escritura no meio do barulho do mundo. Encontrar nela não apenas um eco do passado, mas um chamado ao presente. A Bíblia nos convida a olhar além das distrações, a redescobrir que somos parte de uma história maior, em que o humano e o divino continuam a se encontrar. E talvez seja por isso que, apesar de tantos séculos, tantas críticas e tantas dúvidas, a Bíblia permanece. Porque, em última análise, ela não fala apenas de Israel, de profetas, de reis ou de apóstolos. Ela fala de nós. E enquanto houver homens e mulheres buscando sentido, haverá espaço para essa palavra, que continua viva, cortante e misteriosa como no primeiro dia em que foi escrita. Depois de atravessar séculos de debates, manuscritos, tradições, críticas e inspirações, uma certeza permanece: a Bíblia nunca foi um livro comum. Ela nasceu da tensão entre o humano e o divino, entre o tempo e a eternidade. É justamente essa tensão que a torna única. Se fosse apenas ditado mecânico, talvez já tivesse se tornado irrelevante. Se fosse apenas criação humana, já teria se perdido como tantos outros textos antigos. Mas é no encontro entre fragilidade e transcendência que ela encontrou sua força. O fato de homens imperfeitos terem escrito palavras que continuam a tocar milhões mostra que há algo além do humano nesse processo. Uma chama invisível atravessa os séculos. Reis e escravos, monges e guerreiros, intelectuais e camponeses, todos encontraram eco em suas páginas. É por isso que ela não pertence a uma cultura só, nem a uma época específica. Ela é simultaneamente local e universal, antiga e sempre nova. Para a Igreja Católica, essa realidade se traduz numa convicção simples. A Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas. Não um ditado, mas um diálogo. Não um texto morto, mas uma voz viva. Por isso, continua a ser chamada de alma da teologia, porque sem ela, o cristianismo perde sua respiração. Mas, para além da instituição e da crítica, fica a pergunta pessoal: o que você faz com essa voz? Porque, em última análise, o poder da Bíblia não está apenas em ser estudada ou defendida, mas em ser escutada. É possível lê-la como documento histórico, como monumento cultural ou como revelação divina. O impacto dependerá de como você se aproxima dela, com desconfiança, com indiferença ou com abertura. Talvez o maior mistério seja justamente esse. A Bíblia continua a se oferecer como convite. Não exige, não impõe, mas chama. É uma voz que atravessa o barulho da história e sussurra algo eterno. Cabe a cada geração e a cada pessoa decidir se vai silenciar esse chamado ou se vai deixá-lo transformar sua vida. E no fim, a pergunta inicial: a Bíblia foi ditada por Deus? Talvez não seja a mais importante. A verdadeira questão é: se ela continua a falar, você está disposto a ouvir? Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a continuar levando estas histórias mais longe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber os avisos de novos vídeos. Compartilhe! Você é a razão de trazermos cada vez mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.